no ano que vem, a partir de fevereiro, depois das férias. Então eu falei que eu vou precisar de um resumo do livro O Homem Espiritual, né, para o ano que vem. Então, vai ter 3 meses mais ou menos para poder fazer esse resumo. É um resumo bem pequeno, não é resumo nada absurdo, mas aquilo que realmente Deus falou ao coração. Porque é um livro, é um conteúdo muito profundo, né? Então, assim, é algo assim que... manuscrito. E que tem, assim, uma profundidade muito grande e eu acredito que vai ser de grande valia para nós. Eu acredito que no shopping, naquela livraria, ou pode ser em PDF, né, Maria? Né? Acho que tem, né? Você tem? Você tem? Então. Uhum. Então, nós falamos muito dos pensamentos automáticos, né? Que experiências vocês tiveram com aquela tarefinha que eu dei para casa? Vocês conseguiram diagnosticar os pensamentos, os sentimentos e as emoções? Naquele papel que eu dei para poder levar para casa, o RPD? Porque é muito importante a gente ter essa revelação do que realmente é a nossa emoção, o nosso sentimento, e aquela situação que nos leva a ter essas reações. Por quê? Porque nós começamos ter um diagnóstico da nossa vida e nós aprendemos nisso e nós deixamos de fazer muitas coisas que vêm nos prejudicar. Interessante que na psicologia, quando tem os clientes, então ensina sobre os pensamentos, o sentimento e o comportamento, ou seja, é para a pessoa ser o próprio terapeuta, para ele ter um diagnóstico daquilo que ele está pensando, que está levando para o lado negativo. Então é muito importante saber identificar os nossos pensamentos, para nós sabermos o nosso sentimento e as nossas emoções. Então é muito importante a gente descobrir isso. Então, os nossos pensamentos eles podem ser funcional e disfuncional, e na maioria das vezes, nosso pensamento ele é disfuncional, na maioria das vezes. Porque nós temos muitas vezes um pensamento de que nós não podemos. E, na verdade, nós podemos. É o pensamento que nos limitam. Por isso que existe o pensamento funcional, que é aquele que vai nos alavancar, e tem aquele disfuncional que vai fazer com que nós ficamos na mesmice o tempo todo. Então, nós precisamos saber identificar isso, né? E, então, olha, o pensamento, né? Eu devo ter um defeito, não vou aguentar, eu sou fraco. Quantas pessoas que você convive, que vive falando, eu sou fraco, eu não consigo? E com isso a pessoa não alavanca. Tem todo o potencial, mas a mente está limitando a pessoa. Né? Olha, amanhã tem que apresentar a apresentação do trabalho na escola. Acho que vai me dar um branco e eu vou esquecer tudo. Vou gaguejar e ficar vermelho na frente de todo mundo. Eu sou realmente um fracasso. Eu lembro, o Amarildo fez administração e ele tem muita facilidade em falar ao público. Ele pega um papel, ele lê, ele dá a aula. Muita facilidade. E ele tinha dentro do grupo dele uma moça que ela não conseguia falar em público. Então ela fazia os trabalhos para poder ele apresentar. Por causa da dificuldade de se apresentar, de falar em público. Então, a limitação. Então, todo o potencial, mas o pensamento limita, o medo de enfrentar. Eu fico pensando assim, né? Para eu estar aqui hoje, eu sou realmente um milagre. Por quê? Porque eu consegui eliminar alguns pensamentos que me limitavam. Existe mais? Existe. Sempre vai existir. Mas agora tem o quê? Um diagnóstico disso. Olha, até quando eu vou viver assim? Eu tenho meus sonhos a realizar e eu vou dar vazão ao meu pensamento e me achar burra, insegura, que eu não sou capaz? Até quando eu vou viver assim?
Então, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico de mim mesma, esse autoconhecimento de saber realmente quem eu sou, quais os pensamentos que estão me limitando, eu começo a agir diferente. Né? Então, o modelo cognitivo é esse, que através de uma situação, eu tenho um pensamento automático, então eu tenho uma emoção, e essa emoção ela pode ser fisiológica ou pode ser comportamental. Quantas pessoas que quando vai falar em público, elas dão dor de barriga, dão dor de estômago? Então, reações o quê? Fisiológica. E isso vai o quê? Impedir muitas vezes. Tem aqueles que vão, independente. Mas tem aquele que fala assim, não, isso não é para mim, eu não vou. E acaba ficando sentado porque está com medo de ir mais além. Então aqui, o que eu mandei para vocês foi mais ou menos assim, ó. É uma situação, um pensamento que surgiu, uma emoção e o comportamento. O comportamento, na verdade, é aquele que vai limitar. Por exemplo, a Eva é convidada para ministrar em uma palestra. E às vezes a Eva tem uma limitação, ela não gosta muito. E aí vai ser convidada, ela vai falar, a primeira coisa, ela vai falar assim, eu não sou capaz. Uma situação, foi convidada para dar uma palestra. Aí vem o pensamento, eu não sou capaz. Vem um sentimento de medo e o comportamento é o quê? Não ir. E aí vai dizer não. E aí eu pego e pergunto para vocês, até quando nós vamos dizer não? Com todo o potencial que Deus nos deu. Quantas pessoas deixam de fazer porque se limitam? Então, escrever e pensar é mais do que viver, pois é ter consciência de viver. Por isso que eu dei para vocês aquele papel, porque escrever, quando a gente escreve, a gente tem um diagnóstico melhor daquilo que nós estamos escrevendo, tem uma visão melhor disso. Eu sei porque eu atendo os meninos na casa de recuperação masculina, de dependência química, então quando coloca no papel, fica tudo diferente. Por quê? Porque eles têm umas crenças limitantes. Muitos anos na dependência química, se acha nada, se acha a pior pessoa, mas quando começa a olhar, levar eles a ter um autoconhecimento de si, de quem realmente ele é, de quem realmente, o que ele está pensando diante dele, um autoconhecimento, ele começa a ver que ele é capaz. Porque vai levar ele a ter o quê? Quais são as suas qualidades? E que muitas vezes eles não enxergam a qualidade, só vê os defeitos. Então, a partir daí, quando eles começam a ter um olhar diferenciado para eles mesmos, quando eles olham para eles, falam assim, eu sou capaz, e eles começam a ter uma nova visão. Uma visão de si, uma visão do mundo e uma visão das pessoas. Diferente. Que, na verdade, ele vê isso como tudo aliado ao mal. O que as pessoas pensam de mim? O que o mundo pensa de mim? E o que eu penso de mim mesmo? Tudo na tríade negativista de Beck, que é o autor da teoria cognitiva comportamental, que é a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro e a visão que eu tenho do mundo. Como está sendo? Está sendo negativa ou está sendo positiva? Então, aqui fala em Romanos 12:12 que nós não podemos ficar conformados com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para que o Senhor seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Quando eu vejo aqui uma aula de teologia, gente, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o campo já está para colher, mas os ceifeiros são poucos. Quantas pessoas com muita capacidade estão tudo sentado, com medo de ir além? Quando fala assim, olha, está precisando de um líder para poder cuidar ali de 2 pessoas. Ah, eu não sou capaz, eu não sei. Porque estão se limitando. Então, o que o Senhor fala? O Senhor nos chamou para nós ir, não é para ficar sentado. Então, quando nós temos um pensamento diferenciado de que realmente eu sou, eu começo a ter um olhar diferenciado e eu vou dizer sim para Deus. É isso, a transformação da alma é para isso. Aquilo que nos limitava, aqueles pensamentos que nem diz Romanos 12:2, não conformeis com esse século, mas renova o pensamento. Quem é você
Quais são a sua capacidade? Quais são o seu bem maior? Pensar de forma diferente, né? Então, aqui nós temos o exemplo da emoção, né? Os sentimentos são a consequência das emoções, os sentimentos são duradouros e às vezes fáceis de entender. E Deus nos criou com emoções para que elas nos impulsionem a buscá-lo. Nele encontramos nossa realização e descanso para a nossa alma. Em Romanos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui eu passei o filminho divertidamente, o semáforo das emoções. Mas se as emoções forem criadas com tais propósitos, o que aconteceu com ela? Então, através da queda, né, houve o quê? Um rompimento, através da queda. E por isso que as emoções, elas passaram a ter, nós como seres humanos começamos a ter esse sentimento em relação a nós mesmos por causa da queda. Né? Porque senão era tudo muito perfeito. Deus nos criou o quê? Com emoções, com sentimentos, com pensamento perfeito. Mas através da queda, isso se rompeu. E por isso que essa alma precisa o quê? Ser transformada, voltar de novo ao original daquilo que Deus fez. E aí nós comentamos na semana passada, né, o poder de decisão. Uma decisão muda tudo. Nós falamos da alma, da personalidade, que a alma é o lugar da personalidade, a vontade, o intelecto e as emoções do homem estão lá. E a crença. As crenças podem ser limitadoras ou impulsionadoras. Então, aquelas que sabotam ou aquelas que vai fazer com que você vai adiante, mesmo com as suas limitações. Então, se eu olhasse para mim e falasse assim, você vai um dia dar aula na teologia, eu ia falar assim, não, eu não sou capaz. Tem muito mais gente capacitada para isso, com mais experiência. Eu tinha falado não, se fosse em outro tempo. Mas o que eu percebi? Quem mais aprende é quem ensina. Então, é um ponto muito positivo para nós, filhos de Deus, aqueles que querem crescer. Então, aquilo que me limitava, que eu tinha medo, insegurança, eu passei a ter uma crença que me fortalecia. Porque se eu não confiar em Deus, quem faz o milagre? Não é Deus? Quem faz a obra em nós não é Deus? Se eu me disponho, Ele está precisando só de pessoas que se dispõem. A Marta falou assim, olha, foi a minha última aula. Vou agora achar outra pessoa, né? Falei com a Maria para poder colocar outra pessoa no meu lugar. Então, quem vai se dispor a dar aula? Né? Então, nós precisamos realmente saber que o Senhor nos fez para nós ir longe. Mas o que tem nos limitado? Então, a alma, ela é cheia de vontade. E isso aqui é tentador. Por quê? A alma, quando aconteceu a queda, ela ficou desnorteada, sem saber para onde ir. E aí, o que aconteceu? Virou uma bagunça. Por quê? Eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade disso, mas se eu não realmente mudar o meu pensamento e saber que tenho que colocar a vontade no lugar certo, na submissão do Espírito Santo, bagunça tudo. Então, nós precisamos ter, por isso que nós precisamos entender que a nossa alma, ela precisa estar governada pelo Espírito Santo. Porque senão nós vamos ter muito prejuízo nisso. Então, o sentimento é a linguagem da alma. Né? Nós falamos que a alma, ela é geradora de todas as inteligências. Né? Eu fico imaginando assim, né? A inteligência de quem inventou a vacina do Covid. Olha como que a alma, por isso que fala que ela é uma fonte geradora de todas as inteligências. Nós fomos portados das 7 inteligências, mas tem uma que sobressai em nós. E quando eu fico imaginando quem criou a vacina do Covid, a inteligência que Deus deu para essa pessoa,
Mas assim como ela usou para poder fazer a vacina, para poder nos abençoar, mas tem também pessoas que produzem a bomba. Então, por isso que a alma precisa estar sendo o quê? Governada pelo Espírito Santo, para fazer coisas boas. Porque senão vai fazer a destruição de Hiroshima, a bomba que foi criada, que destruiu. Foi uma alma, foi um homem. Foi a ideia, a criatividade. Então a alma, ela é fonte de geradora de todas as inteligências, mas para onde essa inteligência está pendendo? Para o bem ou para o mal? Então a relação da alma e do espírito. A alma é a parte intermediária entre o espírito e o corpo. Aqui nós vamos entender, é intermediária do corpo e do espírito para a alma, para o corpo. Então ela é intermediária, aquilo que nós aprendemos. O corpo faz alguma coisa? Qual que é o papel do corpo? Só se locomover. Só isso. Porque quem vai dar a direção para o corpo vai ser a alma, através do espírito, se ela realmente ouvir o Espírito de Deus. Se ela não ouvir o Espírito de Deus, a alma vai estar sem comando. E aí, ela vai comandar o corpo para outras coisas. Então, nós precisa ficar bem claro para nós que o ponto de encontro pertence aos dois universos. A alma é a parte intermediária do espírito do corpo. Por quê? O Espírito de Deus fala para o espírito do homem, o espírito do homem fala para a alma, e a alma fala para o corpo. E o corpo vai só obedecer à alma. Então, a partir desse momento, a gente vê que ela está ligada ao universo espiritual através do espírito e ao universo material através do corpo. Então, a alma, nós precisamos ser comandados pelo Espírito de Deus, que tem a ligação com o meu espírito. E aí eu tomo as decisões baseadas no Espírito de Deus. Então, quando nós não obedecemos ao Espírito de Deus, nós fazemos o quê? A nossa vontade. E muitas vezes, a nossa vontade não é a vontade que Deus tem para nós. Então, nós somos realmente seres humanos. E esse ser humano, essa alma, ela precisa estar sendo governada pelo Espírito de Deus, porque senão faz muita caca. Ela fica desordenada, ela perde a noção. Por isso precisa estar sempre aliada ao Espírito de Deus, ao Espírito do homem, para que a alma tome decisões certas. Ela torna possível que o espírito e o corpo se comuniquem e colaborem entre si. Ali em Lucas 1, 39 e 47 diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, quando Maria, chegou na casa de Isabel, o bebê que estava no ventre pulou. Por quê? Por isso que ali ela está ligada ao universo espiritual e ao universo material, que é o corpo. Ali tinha um bebê. E na hora que ouviu no universo espiritual, aquele bebê mexeu. E feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo no dia do Senhor. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, aqui nós podemos ver a ligação do espírito de Deus ao espírito do homem, a alma que foi até o corpo, onde
estava grávida. Então ali teve uma comunicação do espírito à alma. E o bebê se mexeu, uma ligação. Então por isso que ela é uma parte intermediária entre o espírito e o corpo. O espírito e a alma. Então, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Que está em Gênesis 2:7. Formou o homem do pó da terra, refere-se ao corpo do homem. Soprou em seu nariz o fôlego de vida. Este fôlego de vida no original é Shai. Está no plural, referindo-se que o sopro realizado por Deus produziu uma vida dupla, a espiritual e a anímica, que quer dizer a alma. Então o homem foi criado, né, do pó da terra. E quando Deus soprou nas narinas do homem, parte de Deus entrou dentro do homem, que foi o Espírito de Deus. E ali entrou o Espírito de Deus, mas ficou ali quietinho. Então, no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, o dia que vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito foi recriado, ele renasceu. Mas ele já, quando Deus soprou nas narinas do homem, quando ele fez o homem, já tinha entrado parte do fôlego de Deus, do Espírito dentro do homem. E a partir desse momento, quando eu aceitei Jesus, esse Espírito foi recriado em mim, dentro de mim. O Espírito de Deus. E aí começamos a ter um relacionamento com Ele. E as coisas mudaram. Por quê? Antes era alguém que fazia sempre a minha vontade. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele começou o quê? Comandar a minha vida. E aí começou uma mudança interna dentro de mim. Através do Espírito Santo de Deus no meu espírito. Então, quando o fôlego de Deus entrou em contato com o corpo do homem, transformou-se em espírito e em seguida a vida da alma. O homem se tornou uma alma vivente, se referindo à alma do homem, quando o corpo foi avivado pelo espírito e convertido em um homem vivo e consciente de si mesmo. Aqui tem um videozinho ali. Por aqui, ó. Ó, para vocês verem. O Espírito de Deus, ó, essa parte douradinha aqui. Bem aqui. Aqui dentro é o espírito do homem, que está com a letra minúscula. Nunca esqueça, o Espírito de Deus, ele está sempre com a letra maiúscula. E o do homem é minúsculo, para poder a gente entender. Então aqui está o Espírito Santo, aqui está o Espírito do homem, aqui está a alma e lá está o corpo. Então nós somos seres trinos, que somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quem passou a operar em mim? O Espírito de Deus. Mas nós sabemos que a alma caída, ela tem as suas vontades. E muitas vezes, nós não ouvimos o que Deus fala. E deixamos, agimos da forma da vontade que nós desejamos no nosso coração. E então, para ficar mais claro aqui, deixa eu chamar. Marildo, vem cá. Eu vou querer 4 pessoas aqui na frente. Vai sobrar? Então, o correto nós precisamos entender isso na nossa vida. Esse é o correto. Esse é o homem espiritual. Então, você fica aqui atrás, aqui, você vai ser o Espírito Santo. Fica assim, assim, Você vai ser o Espírito de Deus. Não, você vai ser o homem. Não, você vai ser aqui, ó. O Espírito do homem. Isso, Espírito do homem. Aqui a alma a alma, e a Evinha é o corpo. Aqui, Evinha. Então, o Espírito de Deus, vou explicar para você fazer depois. O Espírito de Deus vai falar para o Espírito do homem, o Espírito do homem vai falar para a alma,
e a alma vai dar o comando para o corpo. Aí, então, lembra-se, Evinha, que o corpo só faz. O corpo só faz, ele só vai se locomover através dos 5 sentidos. Ali ele come, ali ele cheira, ali ele abraça, porque ele só faz. E o Espírito de Deus vai dar o comando para o Espírito do homem. E você vai falar assim, filho, vai orar. Eu preciso tanto de relacionamento com você. Aí se você vai falar para ele assim, se achega mais a mim, eu preciso muito de ti. Aí o Espírito do homem vai falar para a alma. Alma, você precisa orar. E aí você vai falar para o corpo. Aí, corpo. Aí o corpo vai se ajoelhar. Porque o corpo vai obedecer o teu comando. Porque você decidiu orar. Então essa é a parte, esse é o homem espiritual. E aí pode falar para ele assim, filho, eu preciso de relacionamento contigo. Você sabe, se você não se relacionar comigo, você vai cair. Aí o Espírito de Deus fala para a alma, você precisa ler a Bíblia. E aí você dá o comando, né, para a alma que ela precisa ler a Bíblia. Aí você fala para o corpo, corpo, pega lá a Bíblia. E aí o corpo vai lá, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia. Então esse é o homem espiritual. Vamos dizer que isso aqui é uma Bíblia, viu, Marquinhos? Aqui é a Bíblia, tá? Aí você vai pegar a Bíblia. Então tá certo, então. Pode fazer. Aí o corpo vai adorar, vai erguer as mãos. Você entendeu o papel do corpo? Você entendeu? O ponto principal aqui é a alma. Porque a alma vai receber o comando do Espírito Santo, o Espírito do homem vai comandar a alma. Aí, é a alma que vai falar, escuta aqui agora. Aí agora o Espírito de Deus vai falar para o Espírito do homem. Que oração das 6 horas da manhã, filho, porque eu preciso muito de relacionamento contigo. Aí o Espírito de Deus vai falar, amanhã 6 horas, aí amanhã 6 horas tem oração. Aí você vai falar assim, não, eu não quero não, eu estou cansado, eu passei o dia todo trabalhando. Aí o Espírito vai convencer você, o Espírito de Deus vai convencer. Aí você vai falar para o corpo assim, vai lá, desperta o celular, que nós vamos para a oração. Entendeu? Não, aí, por quê? Não é todas as vezes que minha alma vai aceitar aquilo que ela quer, o comando meu. Então, quando eu não estou afim, mas o Senhor me convenceu, filha, eu te amo tanto, vai para a oração das 6 horas, você precisa se alimentar. E aí você falou assim, então tá, Deus, eu vou. E aí foi. Então, por isso que nós precisamos ter o discernimento de que, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Deus, não vou não. Aí vai, na primeira semana não vai, na segunda semana não vai. E o que vai acontecer com a alma? o Espírito Santo de Deus Vai esfriar, vai esfriar. E começa a abrir mão das coisas do reino para poder viver a própria vontade da alma. Entendeu? Conseguiram entender? Sim. Muito bem. Porque isso vai fazer uma diferença enorme, como assim fez na minha vida. Então nós sabemos que nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse é o homem espiritual. É esse o homem que Deus deseja. Que mantenhamos o quê? Um relacionamento com Ele. E isso vai fazer toda a diferença. Vai ter dia que eu estou com preguiça e não vou? Vai, depois vai bater o arrependimento. Deus me perdoa, fui preguiçosa. Quantas vezes aconteceu comigo? Aí ela não ouviu, a alma não ouviu o Espírito. É porque a alma não ouviu o Espírito. O Espírito. Porque o Espírito de Deus vai falar o Espírito do homem. Olha lá, ó. O Espírito Santo vai falar. Se a alma não aceitar,
Ela não obedeceu o espírito. Porque o corpo, ele só faz, Nádia. O corpo, o papel do corpo só é ir. Ele é comandado pela alma. É assim, tem dia que a gente tá assim, não sei se eu levanto, não sei se eu vou. Sim, Aí você fica naquela, acaba que a preguiça prevalece. E você não vai. Aí o quê? Que é a alma. A alma. A alma, ela quer ficar dormindo. Mas, A alma que tá cansada. E aí, a alma não dá direção para o corpo vai ficar com ela. Não vai ter ação. Porque o corpo, ele só vai fazer. Ela não tem mais nada. Ela é um... como que chama o nome? É uma marionete. Quem comanda, é o corpo que vai comandar. Então... Sempre que o Espírito de Deus falar para o Espírito do homem, aí o Espírito do homem vai falar para a alma. Se a alma não quer, não vai chegar a comunicação. E aí o corpo acaba vivendo carnal, ele não tem nada espiritual, o corpo vai viver na alma. Então, concluindo, acaba que a alma é um ponto fundamental para fazer o corpo andar. Sim, a alma, ela é o fator primordial nesse relacionamento aqui, ó. Porque é a alma que vai decidir matar ou morrer, crescer ou não. É a alma que vai decidir. Porque o Espírito de Deus vai comandar o Espírito do homem. Mas se o homem não está tendo um relacionamento com o Espírito de Deus, não tem como a alma ser transformada. A alma não vai ser transformada. Porque quem transforma não é o Espírito de Deus? Através do nosso Espírito, porque ele só vai ter ligação, o Espírito de Deus, só vai ter ligação com o Espírito do homem. Então, se não tem uma ligação com o Espírito do homem, a alma vai ficar perambulando, fazendo tudo o que ela quer. Matando, fazendo bomba, morrendo, agindo de forma desordenada. Mas aí quando o homem... prostituindo. A alma é vaga. É uma coisa vaga. Ela fica vagando conforme se ela não obedecer o Espírito de Deus e o Espírito. Um exemplo. Quem era você sem Jesus? Nada. Eu não era nada. Eu era a última pessoa. Sim. Aí quando você aceitou Jesus, o que aconteceu na tua vida? Amiga, mudou tanta coisa. E quem fez essa mudança em você? Quem fez essa mudança em você? E porque você começou a ter relacionamento com o Espírito de Deus. E o teu espírito com o Espírito de Deus começaram a ter uma ligação. E aí a tua alma começou a ser transformada, porque você se permitiu. E aí a mudança ocorre aí. Mas então eu não vou poder fazer nada de errado. Não, porque nós temos a nossa decisão. O dia que o Espírito de Deus fala assim, vai para a oração das 6 horas da manhã. Aí o Espírito do homem fala, filha, vai para a oração. Não vou não, eu dormi. Não deu importância. Porque é a alma. A alma é cheia de vontade, a alma é cheia de sentimento e de emoções. Então, quando nós estamos fundamentados no Espírito Santo, a gente começa a fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem de melhor para mim. E às vezes, eu falo assim, poxa Deus, mas eu queria tanto. Filha, calma, eu vou te dar. E aí eu vou o quê? Minha alma vai ficar em paz. E eu vou obedecer a Deus. Então, aí se eu não estou com a ligação com o Espírito de Deus, eu vou fazer e tomar atitudes que o Espírito de Deus não está... aquilo que eu quero, a minha vontade, não a vontade de Deus para mim. Como se, por exemplo, eu quero casar. E aí eu vou falar para Deus, aí eu estou aqui, a alma, ela é a alma que já aceitou Jesus. Está aqui, doida para casar. E aí encontra um rapaz. E aí o Espírito de Deus fala assim, filha, fala para o Espírito do homem, esse homem não é para você, espera um pouquinho. Aí a alma vai falar assim, não, foi o Senhor que preparou para mim, e eu quero. E ela não esperou Deus falar assim, não é esse, ela não ouviu o que Deus falou. Aí ela vai fazer o que ela quer, desobedeceu a Deus. Aí pouco tem um casamento todo cheio de problemas, fala assim, aí Deus fala assim, filha, eu falei para você que não era tempo. Você decidiu. Porque a alma tem o livre-arbítrio, o poder de decisão. Deus não se envolve com o livre-arbítrio nosso.
Ele só nos disciplina depois, mas ele fala assim, é assim, assim, assim. Ah, então Deus, eu vou obedecer ao Senhor ou obedecer à minha vontade? Filho, agora é você que vai escolher. Aí, muitas vezes nós escolhemos coisas que não é do agrado de Deus e tomamos decisões precipitadas. Entenderam? Sim. Entendeu, Evinha? É isso. Pronto. Então, ó, exemplo, o espírito é a eletricidade, a alma, a luz, a iluminação, o corpo, o arão é a parte material. Estendo para ti as minhas mãos, então, ali mãos ali, ó, simboliza o quê? Corpo. Está falando do corpo. Vinde, adoremos e prostremos. Está falando do espírito e está falando do corpo. Quando o espírito adora, a alma se prostra. Nem no exemplo aqui, na hora que falou para pegar a Bíblia, o corpo foi lá e pegou a Bíblia para orar. Então esse versículo diz, adoremos e prostremos. Então eu vou adorar o Senhor e a alma vai se prostrar diante do Senhor. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui também é corpo, ó. Ajoelhemos. Então, o filamento do corpo é um material que conduz a eletricidade e também manifesta a luz. A eletricidade, que é o espírito do homem, conduzida pelo filamento, corpo, manifesta-se através da luz, a alma. Do mesmo modo, o espírito atua sobre a alma, que, por sua vez, expressa a si, a mesma através do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha tudo, o interior até o céu mais íntimo do ventre. Então, a alma, ela é geradora e realizadora. Aquela mesma alma que criou a vacina do Covid, que criou vários tipos de vacina, que agiu e age por lado bom, fala que ela é uma fonte de energia geradora, mas também tem aquela alma que produziu a bomba. Então, a alma é algo de extremo valor, uma verdadeira potência. Por quê? Às vezes a gente vai falar assim, mas se essa alma é tão ruim, então por que Deus fez? Às vezes a gente vai pensar dessa forma. Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou e no final, bem no início, quando eu falo aqui, tudo que Ele fez foi muito bom. Tipo assim, poxa, que coisa mais linda que eu criei foi o homem. Mas por que aconteceu toda essa daneira na vida do homem? Por causa do pecado. E aí perdeu o comando, né? A alma começou a viver fazendo a sua própria vontade. Então a alma, Deus criou, ela é boa, mas se ela estiver submissa ao Espírito Santo. E aí a partir do momento que eu estiver fazendo a vontade de Deus, a minha vida vai ter um crescimento em Deus. Mas se eu não estiver fazendo para Deus, eu vou estar fazendo a minha própria vontade. E aí que é o perigo. Que aí eu não estou sendo comandada pelo Espírito Santo, mas sim comandada pela minha vontade, as minhas decisões, as minhas emoções, os meus sentimentos. Para que serve o corpo sem essa energia, sem essas habilidades? Então, o homem, se não tivesse energia, como que ia conseguir trabalhar sem energia? Então, a alma, ela é fonte de energia geradora. A alma, ela produz, a alma, nós, seres humanos, nós temos essa fonte geradora de energia. Você pode ver, se você vai fazer regime e você tira o carboidrato, você perde as forças, não perde? Você fica sem ânimo. Por quê? Porque ela é fonte de energia. Nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos estar bem para fazer a obra de Deus. Para isso que Deus nos formou, para poder pregar o Evangelho. Como que um servo do Senhor vai pregar o Evangelho doente, sem energia? Não vai ter prazer, né? Então, por isso que o inimigo almejou e continua almejando a sua posse. Por isso que o inimigo, o diabo, quer tanto essa alma.
Por quê? Quando o diabo comanda a alma, ganhou. Porque aí faz uma marionete da alma, se prostitui, ele vai comandando, vai roubar, vai matar, tudo para o lado ruim. Então, se ela não estiver sendo comandada pelo Espírito de Deus, essa alma faz muita coisa errada. Por isso, o intuito do autor do livro, que é o Watchman, ensinar sobre corpo, alma e espírito. E ele, quando ele escreveu aquele livro, ele falou assim, todos os livros que eu fiz, que eu lancei, que eu escrevi, esse livro ele foi escrito a punho, com a revelação de Deus para a minha vida. E ele colocou tudo aquilo que o Senhor revelou para ele naquele livro. E ele disse assim que foi uma experiência de fogo. Ele precisou passar por experiência para escrever aquele livro. Então, a quem a alma está comandando? Está obedecendo a ela mesma ou ao Espírito de Deus? Então, aquele teatrinho aqui, né? Aqui fala muito bem, né? A quem nós estamos obedecendo? Ao Espírito de Deus ou obedecendo à nossa própria vontade, nossos próprios desejos? Então, por que a alma precisa ser de transformação? O homem pecou e, consequentemente, surge a morte. Então, a partir do momento que o homem pecou, surgiu a morte, a separação do homem, de Deus e do homem. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foram feitos. Depois de expulsado, o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante e se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte e todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Romanos 3:23 diz, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir do pecado, quando o pecado entrou, houve o quê? Uma morte espiritual. Por isso que, quando Deus fez o homem, que soprou nas narinas do homem, e através do fôlego dele, quando ele entrou dentro do homem, se tornou uma alma vivente, assim como eu falei no início, o espírito estava adormecido. E quando aconteceu o pecado, separou, fez a separação. Então, eu lembro quando eu aceitei Jesus, quantas coisas eu fazia de errado? Quantas coisas? Porque eu estava morta. Assim como diz, né, em Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Eu lembro que, antes de me converter, eu ia no mercado e eu abominava aqueles molhos de coentro. Era um monte de cebolinha e só um pouquinho de coentro. E aí, aí eu ia no mercado, eu tirava o coentro de um molho daquele e ponhava no meu para ficar maior. Isso para mim era normal. Aí, aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, como Salvador. E aí, quando eu aceitei Jesus, aí eu fui na outra semana no mercado. E aí eu fui fazer a mesma coisa. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, você vai agir da mesma forma que você agia antes? E eu peguei aquele coisa, joguei assim, não levei nada. Me deu um susto naquela hora, porque o Espírito Santo falou muito claro para mim. Então, filha, o dia que você me aceitou, eu passei a morar dentro de você. Então, quem que convence do pecado? Não é o Espírito Santo? E ele me convenceu de que eu estava fazendo errado. E aquela atitude minha era uma atitude comum. Por quê? Eu não tinha revelação de quem era Deus, a minha alma estava desordenada, fazendo tudo o que queria. Então entrou Jesus na minha vida. O Espírito Santo veio e começou a comandar o meu espírito. E a minha alma começou a entender que aquilo que eu fazia era ruim. E aí eu mudei. Então, por isso que quando Deus fez o homem, Ele deu o livre-arbítrio entre obedecer ou não. Então, aquele que obedece é transformado. E aquele que permanece fazendo as coisas erradas, vai ter uma vida só pela misericórdia de Deus. É uma gangorra, né? Altos e baixos sempre. Então, então houve essa morte espiritual quando o pecado entrou. E quando nós nascemos,
e no dia que nós encontramos Jesus, que o Senhor nos resgatou, nós começamos a ter vida em Cristo, mas nós estávamos mortos. A morte também aconteceu, a morte física, né? O amor e a comunhão íntima com Deus foi substituído pelo medo e a fuga de Deus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E o sofrimento também. Ele declarou, multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da vida, da árvore do mal, do qual eu lhe ordenara que antes comesse. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Isso que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, o que aconteceu? O sofrimento. Então, na queda do homem, aconteceu a morte espiritual, aconteceu a morte física e o sofrimento, assim como diz em Gênesis 3, 16, 19. Então, o vírus do pecado. A alma perdeu sua normalidade, o equilíbrio, tornou-se confusa e desequilibrada, com a percepção falsa da realidade de si mesmo, do outro, das situações, do futuro. Uma potência sem limite. Então, a alma é uma potência, aquilo que eu já venho falando, né, durante, quando comecei aqui, que a alma é uma potência, uma fonte geradora de energia. Mas sem o domínio do Espírito Santo, é terrível, né? Ela é uma potência sem limite, porque faz tudo aquilo que ela quer, que ela deseja. Qual a situação da alma? Qual a situação da alma após o pecado? A alma em desequilíbrio passa a exercer governo sobre os pensamentos, sentimentos e as decisões do homem. Ela decide por si só o que fazer, o que comer, etc. As decisões são baseadas em seus valores moral, cultura, crenças e não em Deus. Então, quando surgiu o pecado, quando o homem pecou lá no Éden, a alma ficou desordenada. Aí fala assim, tá, mas eu aceitei Jesus, Jesus transformou a minha vida. Mas essa alma precisa estar sob o controle do Espírito Santo. Porque se ela não tiver no controle do Espírito Santo, vai fazer muita coisa errada. Por quê? Ela decide por si só o que fazer, né, o que comer. Às vezes a gente come muita gordura e o Espírito está falando, filho, não faça isso, você vai morrer. Aí a alma está comendo, mas é gostoso e está se alimentando com aquela gordura. O açúcar demais. Aí toma refrigerante, você está ali, o Espírito Santo fala assim, poxa, cuida do seu corpo, filho. E aqui que a gente faz? Não dá nem ouvido. Está lá tomando, se deliciando. Então, a partir do momento que nós passarmos a realmente ouvir a voz do Espírito Santo, as coisas mudam drasticamente na nossa vida. Mas nós somos seres que decidem. Assim como fala assim, perdeu o desequilíbrio entre os pensamentos, os sentimentos, as decisões do homem. Então, quando a alma, o homem pecou, desequilibrou tudo. Mas quando eu aceitei Jesus, ele começou a reinar no meu espírito, o Espírito de Deus. E ele começou a me encontrar. Mas tem vezes que eu não dou ouvido ao Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer da maneira que eu acho melhor. E para ser um homem espiritual, assim como diz o livro do Otmani, nós precisamos estar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo, para nós termos uma vida saudável em Cristo. Então, a consequência do pecado. O pecado é como um vírus letal, que contagia internamente e se expande por onde passa. Então, aqui, a consequência do pecado. O pecado é como um vírus. Eu fico imaginando, agora, essa nova cepa, né, que surgiu aí, que no Brasil já tem 6 casos. E eu estava fazendo assim uma comparação.
entre esse vírus e o pecado. Coisa assim que a gente fica imaginando assim, meu Deus, que coisa terrível. Porque não tem, esse vírus está entrando, cada vez ele modificado. E ali quando fala, né, que o pecado é como um vírus letal. Hoje eu estava numa loja, experimentando uma roupa, eu estava escutando uma moça falando, cadê a fulana de tal? Aí falou desse assim, ela está na UTI em Porto Velho, ela nem sabe que o marido dela faleceu também. Então os dois internados, o marido faleceu, a mulher em Porto Velho, sem saber que o marido faleceu. Então esse vírus, ele veio realmente para levar cada um de nós a pensar realmente na nossa vida. E a gente vê um vírus desse tão letal, mas o pecado, você acha que é diferente na nossa vida? O que o pecado faz em nós? Destrói, mata. Então nós precisamos ter essa revelação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma, para que nós possamos fazer as coisas diferentes. Então, a partir do momento que o pecado entrou, o vírus letal que contagia internamente se expande por onde passa. A alma, ela começou a mente instável. Quantas mentes instáveis? Quem você conhece? Pessoas com instabilidade de humor. Hoje você que está conversando com ela está feliz da vida, amanhã você encontra, está xingando os cachorros, xingando todo mundo, porque instabilidade. E foi isso que o pecado fez no homem. O Senhor nos criou perfeito. Ainda quando Ele criou, Ele falou assim, ó, tudo que eu fiz foi muito bom, perfeito, mas o pecado trouxe essas consequências no homem. Culpa e suas falhas para outro, abuso de poder, ansiedade, dificuldade de se relacionar, pessimismo, julgamento constantemente. Então ali, você conhece pessoas ao seu redor que são pessimistas pra caramba. Aquelas pessoas que só falam negativamente, que você chega perto dela, você fica assim e fala assim, meu Deus do céu, que pessoa mais negativa. Quantas pessoas você convive dessa forma? Né? Então, pessoas com abuso de poder, achando que é autossuficiente, que não depende de ninguém. E isso aqui é a mente instável. Depois que o pecado entrou, o vírus do pecado entrou, o que aconteceu na vida do homem? Pessoas assim. Por isso que precisa estar direcionada, tá? Em submissão com o Espírito de Deus, para que nós possamos ser trabalhados. Isso aqui é eu, isso aqui é você. Quantas vezes a gente levanta de manhã dando glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Passa algumas horinhas e você, ai, que ansiedade. Ai, meu Deus, que tristeza. Jesus, me liberta. O que está acontecendo comigo? Não é verdade? Então, durante o dia, a gente tem vários tipos de humor. A mente instável. Então, a mente estável, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8 diz, um homem com a mente dividida. Então, a mente indecisa. Quem vocês conhecem que é indeciso? Hoje eu dei risada na loja. Eu experimentei mais ou menos uns 10 vestidos, para ir num casamento hoje à noite, para poder escolher um. Ainda cheguei em casa, ainda com dúvida no que eu escolhi. Então, você vê como nós, seres humanos, nós somos indecisos. Nós precisamos falar assim, Deus, tem misericórdia dessa mente, me ajuda a decidir conforme a tua vontade. Então, eu vejo assim, tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos pedir ao Senhor, que seja a mínima coisa. Mas a mente indecisa, a tomada de decisões afeta toda a circunstância da vida, desde as mais importantes, a compra de uma casa nova, até as questões mais mínimas, como escolher a cor das meias. Em certas ocasiões, preferem não fazer nada ou querem que os outros decidam por elas. Tem pessoas que, eu tenho amigas que eu, sinceramente, para poder sair, ela para decidir as coisas. E eu acho ainda que eu sou ruim na decisão.
Mas tem a minha amiga que, pelo amor de Deus, como que é? Não consegue decidir. Tá bonito, tá lindo, tá perfeito. Ai, não, tira, não gosto. Então, a mente indecisa, sempre indecisa. Mas quando é coisas pequenas, né? Quando a circunstância da vida, desde as mais importantes até a menor. Mas quando nós tomamos uma decisão, como casar, que é uma decisão para sempre. Aí nós não pedimos a direção do Espírito Santo, tomamos atitude baseada nas nossas emoções, no nosso sentimento, e dessa forma nós quebramos a cara muitas vezes. Porque não pedimos direção do Espírito Santo. Nas decisões que sejam mínimas. A mente inquieta. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem com um pensamento no futuro e sofrem por antecipação. Quem nunca foi assolado por ideias e pensamento excessivo a ponto de chegar a perder o foco e até mesmo gerar ansiedade? A mente inquieta, Augusto Cury, ele tem um livro que chama A Síndrome dos Pensamentos Acelerados. É uma alteração sendo desencadeada pelo excesso de estímulos e informações multifunções, profissionais, sociais e até mesmo familiares. Mas o problema não está relacionado com o conteúdo dos pensamentos, mas sim com a quantidade e a velocidade com que acontece dentro do cérebro. Hoje, isso aqui está afetando a população de uma forma tão desordenada que a pessoa precisa parar para poder conseguir sobreviver com tantos pensamentos. Quantas vezes você deita à noite e você começa a pensar, e você não consegue parar de pensar. Aí você pensa várias coisas ao mesmo tempo. E daqui um pouco você está, esses tempos, na época da minha faculdade, estava tão sobrecarregada que quando com os pensamentos acelerados, foi nessa época que eu conheci a síndrome do pensamento acelerado. Me deu um branco, eu estava andando de carro e me deu um branco, eu não sabia onde eu estava. A minha mente desligou. Tudo isso, excesso de pensamento, excesso, estresse de trabalho, leva nós dessa forma aqui, ó. Muitos pensamentos e nós não conseguimos gerenciar. E nós não conseguimos gerenciar esses pensamentos. E Augusto fala muito bem. Tem um videozinho ali. Você pega para mim? Sim. Só celular. É interessante. É interessante. Esse final de semana eu estava na minha mãe. Tinha ali umas 10 pessoas. Todas aqui no celular. Não tem mais conversa. Fazer que nem a Lucy falou no dia do congresso. Ela falou assim, na hora que pegar o saco, na hora que a família chegar, coloca o celular tudo dentro de um saco para poder conversar. Vai ter assunto. Porque nem o Augusto Cury fala, a gente não consegue mais se conhecer, se amar, se valorizar. E aí quando fala essa mente inquieta, o exemplo meu, né, que eu sou alma, né, vocês precisam entender que eu sou alma, que eu só sou professora, mas a gente sofre com isso. Então a gente precisa ser transformada realmente. Aí para dar a aula aqui, essa alma minha ficou tão inquieta que eu perdi sono. E assim, quantas noites de sono eu perdi? Porque eu teria que, isso já tem, ó, não é de agora não. Então assim, mas o que é um fator muito importante diante disso? O Espírito venceu. Você entendeu? Ele venceu, porque eu estou aqui. E eu poderia falar assim, não vou mesmo. Eu vou ficar ansiosa, que eu já sou um pouco ansiosa, eu vou ficar ansiosa, nem quero me preocupar com isso, eu não quero saber, eu não quero responsabilidade para a minha vida. Poderia ter feito isso. Mas o mais importante é que minha alma, ela foi dominada. Então, quando nós passamos por essa situação, né, a síndrome do pensamento acelerado, e nos leva a perder a paz, nós temos um Deus que pode fazer milagre em nós. Então é essa a nossa confiança desse Deus, né, que nós temos na nossa vida,
que pode nos restaurar, pode nos transformar e mudar a nossa história. Quem não tem esse Jesus, está aí sofrendo, muitos tirando a própria vida, que nem o exemplo desse funcionário ali da UPA, do hospital do governo, né? Semana antes de ontem, acho que enfermeiro, acho que separou, aí a mulher pegou e tirou a filha dele, e ele pegou os próprios remédios dentro do hospital lá, tomou e se matou. Então, não está conseguindo controlar, muitas pessoas não estão conseguindo controlar esses pensamentos. Por isso, muito importante, quando eu falei aqui, que eu foquei bastante nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, porque quantas pessoas não estão conseguindo lidar com isso e estão tirando a própria vida? Por quê? Porque está dando ouvido à voz, aquele diálogo interno. Lembra que no começo foi falado? Aquele diálogo interno. Ó, você merece morrer, você não presta. E aí dá ouvido a isso. Por quê? Porque a alma está sendo comandada por ela mesma, pelos desejos, pelos sentimentos e pelas emoções dela. Então, quando nós submetemos essa nossa alma ao Espírito Santo de Deus e deixamos Ele comandar, aí o milagre acontece. Nádia, que horas? 5? Tá. Tá. Então, não, continuação. É a terceira hoje. Aí eu vou continuar, vai ser mais 3 ano que vem. Mais 3 ano que vem. Passar mais um videozinho então para nós finalizar ali, para nós parar nessa mente inquieta. Cláudio Duarte, esse aí. Então a proposta é essa, é um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores. Para nós. Então, assim, aí as coisas começam a ter uma nova dimensão na nossa vida. Então, a gente entender questão de pensamento, sentimento e emoção é muito importante para a nossa vida espiritual, para as nossas decisões, né? Saber entender que nós somos baseados nas nossas escolhas. Então, tudo isso vai fazer a diferença enorme. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que ano que vem nós vamos retornar, se Deus quiser, né? E sabemos que Deus está no controle de tudo. Senhor, nosso Deus, obrigada por esse dia, obrigado pela Tua presença em nós, obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra seja realmente, Pai, uma bússola para nossas vidas. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus de poder. Abençoe cada vida que está aqui, que o Senhor possa estar se revelando a cada um, com o Seu Espírito, aquilo que o Senhor precisa para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Eu vou passar no grupo, tá? Os slides, tá bom? Então tá. Tá. Mande. Isso aqui é da Nádia, né, Nádia? Coloca dentro, amigo, para mim. Amanhã alguém pode precisar. Amanhã se serve, né? Eles têm o deles. Acho que é só hoje, né? Que o povo. Deus abençoe, meu querido, pela força. Que isso? Ano que vem nós estamos aqui de novo. Aula muito boa. Você deixa eu tirar o microfone aqui? É verdade, eu estou indo embora de novo. Professor.